Olá, nobres amigos. Eu sou o príncipe Lucas Possalski II, Lucas Docas, e nesse vídeo aqui que eu não estou com a minha coroa, ou estou até, né, na visão de alguns, zoeira à parte, falarei para vocês sobre esses incríveis bobos da corte. Ou melhor, um pouco mais sobre essa área tão curiosa e tão pouco explorada da Idade Média nos dias de hoje. Primeiro, nós sempre costumamos ver nos filmes, principalmente filmes mais antigos, filmes mais novos é mais raro ver alguma coisa de bobo, mas filmes e séries mais antigas era mais normal referências aos bobos da corte, onde eles sempre apareciam como figuras importantes no entretenimento da corte, mas que obviamente não eram figuras importantes, figuras de poder ou figuras relevantes em si. Até há histórias onde eles são citados como elementos importantes, mas no geral, eles nunca são vistos como coisas tão importantes assim, embora sempre muito relevantes na corte, pelo entretenimento que causam, pelas piadas e pelas zoeiras. Mas esse desaparecimento dos bobos das histórias medievais dos dias de hoje tem seu motivo. Primeiro, que se tornou um elemento muito clichê, vamos falar a verdade. E segundo, que é o grande motivo real. Não eram coisas tão comuns assim na Idade Média quanto costumamos acreditar. Sim, há relatos de bobos ou de comediantes da corte de antes do ano 1000. Eles já existiam de alguma forma. Porém, essas figuras icônicas de chapéus bufantes e malabaristas e todo o resto é muito mais pro final da Idade Média e já início do período renascentista. Pois só nesse período eles conseguiram atingir todo esse auge de caricaturas, coreografias, cores mesmo para as roupas. Não que não houvessem cores, mas essas roupas super chamativas e bufantes. E que de fato também se deve até tem essa aparência a uma zoeira com a extravagância de alguns nobres do período um pouco anterior a eles. Uma vez que houveram períodos da Idade Média onde as roupas da nobreza eram extremamente extravagantes, de cores e de outros adornos, como golas, saias, rendas, colotes e um monte de outras coisas assim. Um monte de adereçozinhos desses. Tornou tão caricata a coisa que os próprios bobos passaram a imitar isso no período posterior. Mas enfim, vamos falar da evolução dessa figura icônica que havia na Idade Média. Como eu falei, eles surgiram antes do ano 1000, como meros comediantes da corte, ou até, isso eu vou ter que falar, mas não sei como é que o YouTube vai ler depois, até pessoas com problemas mentais eram utilizadas para serem ridicularizadas na época. O que talvez hoje não seja visto como algo muito legal, mas nesse começo, quando surgiram os primeiros bobos, ainda tinham essa prática, e os primeiros surgiram para substituir essas pessoas na hora de divertir a corte, sendo os bobos então pessoas conscientes do que faziam. Não eram zoados inconscientemente, eles se auto-zoavam e faziam isso de forma consciente para poder atrair a atenção dos nobres como um artista. Posteriormente, eles foram ganhando novas funções e foram se tornando palhaços, com máscaras, com caricaturas, com danças, com formas de expressão, cantorias, enfim, os bobos evoluíram para mais diversas formas possíveis, até a do chapéu que eu estou usando. Mas, no geral, o que eles significavam era o entretenimento da corte. Eles eram figuras que viviam disso, dos favores dos nobres, em troca de gerar entretenimento a eles e graças a eles. Porém, os bobos não eram tão bobos assim quanto costumamos acreditar que eram, uma vez que muitos eram figuras extremamente sensatas e, como vamos dizer, além da sagacidade, até um tanto quanto irônicos. Ironias eles faziam direto, algumas vezes até a mando do nobre, para poder testar convidados e aliados, algumas vezes por conta própria. Mas enfim, o grande significado do bobo, um bobo aqui que nem eu, zoeiro, era gerar entretenimento para a corte que o seguiam, a corte do nobre. Afinal, a Idade Média não era um período com grandes entretenimentos para as pessoas. Até haviam suas formas, como eu já mencionei em outros vídeos, mas entretenimento na época era uma coisa fraca. Então o bobo era uma grande fonte para a corte em si. Não tinha YouTube para as pessoas assistirem, não é mesmo? Mas enfim, nem todos os bobos eram bobos da corte na Idade Média. Isso é uma coisa também importante de ressaltar, pois haviam aqueles bobos que se apresentavam em praças públicas para o público, que nem artistas de rua hoje. Deixavam um chapéu num canto para receber as moedas de quem gostasse do show deles e se apresentavam. Mas enfim, acho que eu falei bastante sobre os bobos aqui, meus amigos. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Muito obrigado.